Olá, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos dar início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens, onde estaremos falando a respeito da liderança na Igreja de Cristo. E a primeira lição de hoje é o que é liderança cristã. Liderança cristã vai um pouco confrontar alguns princípios, algumas ofertas, propostas que se vê por aí. A liderança cristã, ela é muito servidora. Se não for muito servidora, ela não é liderança. Estou reforçando sim a palavra muito, porque Jesus Cristo deixou no Evangelho de João, registrado pelo evangelista, lá no capítulo 13, depois de Jesus Cristo ter aquele episódio com Pedro, Jesus Cristo chega na casa, toma a toalha, começa a lavar os pés dos discípulos, chega em Pedro, não vai lavar meus pés. E então Jesus Cristo fala, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Naquele momento, Pedro, então não lava só meus pés, lava também todo o corpo, né? Pedro já é exagerado. Jesus fala que não é necessário, então termina de lavar os pés dos discípulos e pergunta para eles, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Aí Jesus Cristo diz, vocês me chamam de mestre, ou seja, vocês me chamam de líder, e vocês têm razão. Mas aí é onde a palavra de Deus deixa, versículo 14, ele deixa o maior exemplo. Eu lavei os pés de vocês. Então vai e faça isso uns dos outros. Aí ele diz, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz, o versículo 15. Jesus Cristo está ensinando que a maior posição é a menor posição, é contrário. No reino de Deus, ela é completamente antagônica ao que se oferece nos dias atuais. Os princípios de Cristo Jesus, ele diz assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Essa é a introdução aqui da nossa aula. A lição de hoje é o que é liderança cristã. O texto áureo da nossa lição está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, que diz, apacentai o rebanho de Deus, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Esta aqui, ó, Pedro, enviando suas cartas gerais, ele dá este conselho para que a igreja fosse conduzida, liderada, nunca por ganância, por interesse financeiro, nunca que o povo, que a igreja de Cristo Jesus jamais fosse conduzida por força, por qualquer outro motivo que não fosse um motivo de amor, de entrega, de voluntariedade, de bom ânimo. Então, para que o líder seja eficaz e eficiente no reino, na liderança cristã, ele precisa ser um voluntário de ânimo pronto, de bom ânimo, de autodeterminação, de querer fazer. Eu me lembro quando Jesus Cristo, Deus, chega diante de Josué, que seria o líder de todo aquele povo. Agora Moisés tinha morrido, o primeiro capítulo do livro de Josué. Deus chega a dizer para ele mais de 3 vezes, Josué, tão somente tenha bom ânimo. Josué, tenha bom ânimo.
Deus está falando que vai abençoar, Deus está falando que onde ele pisar planta, Deus está falando que onde ele pôr as mãos, tudo seria confirmado. Mas sobre ter bom ânimo, sobre independente das situações, o líder precisa ter ânimo pronto para liderar, para conduzir, para dar exemplo. O conceito de liderança, hoje clássico, é a habilidade de motivar, de inspirar pessoas de forma positiva. E eu gosto muito da definição de John Maxwell. John Maxwell, um autor que escreveu mais de 60 livros e a maioria deles sobre liderança. E ele diz que liderar não tem nada a ver com títulos, com diplomas, com cursos, com exposições de academia. Não, liderar trata-se de uma vida de influenciar pessoas. Esta sim é a liderança que nós devemos partir. Então, meu professor, meu aluno, meu amigo, meu irmão em Cristo, você que está participando desta lição de hoje, nós temos que entender que a liderança cristã ela difere um pouco, né, do que se é apresentado. Recente, uma pesquisa em Harvard, em mais de 49 países diferentes, com vários líderes, eles fizeram essa pesquisa, mais de 95 mil líderes em 49 países diferentes, revelou que quase 50% destes 95 mil líderes criam um ambiente desmotivador no seu local onde ele exerce a sua liderança. Olha só que impressionante, mais de 50%. E nós vamos encontrar um grupo de 31% que simplesmente não sai de cima do muro. São líderes que estão postos, mas não influenciam nem para frente, nem para trás. A equipe fica parada. Olha, nós temos 50% deles, mais de 50%, que cria um ambiente desmotivador, um outro percentual aí que são apáticos, não fazem diferença, como se o grupo não tivesse liderança, apenas 19% influenciam positivamente. Quando liderar é a habilidade de você motivar pessoas de forma positiva, conduzir esse povo. Eu amo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o maior exemplo de liderança. Jesus Cristo conduz de uma maneira impressionante os seus discípulos, dando a eles exemplos maravilhosos. Eu comecei a lição falando do Evangelho de João, capítulo 13, quando Jesus Cristo dá um exemplo de humildade. Líder sem humildade, uau, ele perdeu a sua liderança no momento em que ele bateu no peito, achando-se ser ou ter alguma coisa. Mas dentro da nossa lição aqui, seguimos então na liderança, definição de liderança. Eu já falei para você aqui o que é a liderança, é a arte de você conduzir pessoas, influenciar pessoas de forma positiva, direcionar, conduzir, orientar em situações adversas e diversas da vida. Então, o líder é aquele que leva, faz com que as pessoas trilham para chegarem a um lugar. O líder também é aquele que pensa coletivamente, ele é altruísta, ele não pensa em si mesmo, ele não é egoísta. O líder
ele olha para o conjunto. Imagine só se um capitão de uma tropa deixa um soldado para trás. Ele terá problema. Ele não pode, em momento algum, continuar a sua marcha se um soldado ficar para trás. Ele precisa fazer com que este soldado se agrupe e caminhe com ele. É assim que funciona a liderança. A tropa tem que andar junto, o corpo tem que caminhar junto, senão fica penso, fica faltando alguma coisa. Então, vamos resumir aí que liderar é influenciar pessoas. E a liderança cristã está ligada diretamente aos princípios que Cristo nos deu. Cristo nos ensinou aqui de forma maravilhosa os padrões de Cristo. Ele, em primeiro lugar, ensina sobre humildade. Cristo despiu-se de toda a sua glória, de todo o seu... Quando nós lemos Filipenses, no capítulo de número 2, nós vamos estudar ali o que nós chamamos, quando Jesus Cristo, ele abre mão, ele se despe de todo o seu poderio, vamos dizer assim, ele abre mão da sua grandeza, do seu trono de graça, do seu... Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. O texto é maravilhoso e responde por si só, por isso que eu vou abrir aqui, porque a mente pode me trair. Então vamos abrir Filipenses, capítulo 2, e ele diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e ofereceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos, declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O texto sagrado, aqui na nova versão da linguagem de hoje, ela traz este texto desta expressão: mesmo sendo Deus, mesmo tendo a mesma natureza de Deus, não tentou ser igual, pelo contrário, ele abriu mão de tudo. Essa aqui na teologia nós chamamos de gnose, né? Aquilo que ele se esvazia para andar com os seus. Eu gosto quando Jesus diz assim: eu não vim para ser servido. Que líder é este? Hoje, infelizmente, muitos líderes estão dentro da estatística de Harvard. Muitos líderes querem ser servidos, querem ter suas pastas carregadas, cafezinho na mesa. Muitos líderes querem ser paparicados, mas é completamente antagônico a isso. A liderança cristã, à luz da palavra de Deus, ensina que o líder que tem um chamado de Cristo, ele necessariamente precisa servir, fazer pelo exemplo, viver para que os outros vivam o que ele está vivendo. Isso aqui é princípio básico, basilar
elementar na liderança cristã. Note que quando a mãe dos filhos de Zebedeu procurou Jesus para perguntar qual seria o lugar de destaque, se os filhos dela teriam os lugares de destaque, aí Jesus Cristo ensina eles perguntando, né? Será que eles podem tomar? Eles vêm e perguntam, Jesus responde: podem tomar o cálice que eu tomo? E eles até falam: podemos, mas Jesus Cristo diz: ok, só que eu sentar à minha direita e à minha esquerda pertence ao Pai. E aí ele continua ensinando, ele diz: aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Liderança cristã é isso. E não é falsa humildade. Temos que diferenciar isso. Ser o menor aqui é reconhecer o outro superior a si mesmo. E Jesus Cristo falou isso. Considere-se o outro superior a si mesmo. A palavra de Deus nos diz que nós consideremos o próximo, o outro, superior a nós mesmos. O líder precisa ter esse tato, esse feeling de servir, de demonstrar pelo exemplo. O líder também precisa auxiliar, identificar dentro do propósito, dentro da caminhada, de forma estratégica, pessoas, grupos, sob a orientação de Deus. Eu lembro de Josué conquistando a terra. Ele convida uma tribo para que essa tribo vá e faça o serviço a outra tribo, e ele vai assim conduzindo cada tribo. Agora vai, luta, conquista, retorna. Josué, de maneira assim muito cautelosa e orientado por Deus, ele vai conquistando e liderando este povo, identificando em cada povo, os seus fortes, os seus homens e mulheres habilidosos para o exercício do trabalho necessário que deveria ser feito ali. Do mesmo modo, vamos encontrar Moisés também numa liderança assim primorosa, que são exemplos para uma vida de liderança eficaz e eficiente. O servir, liderar é servir pessoas, auxiliando a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor tem para a vida. Nós vamos encontrar, queridos, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, lembra? Ninguém despreze o dom que há em ti. Ele orienta Timóteo, ele anima Timóteo, ele instrui Timóteo, ele fala como Timóteo tem que tratar até mesmo os anciãos, as viúvas. Ele vai orientando, ele identifica as habilidades de Timóteo, incentiva Timóteo e vai direcionando para que o mesmo sucesso que ele teve, Timóteo possa alcançar e dar passos maiores ainda. O líder não é ciumento. Imagina, ele abriu a igreja e agora Timóteo está lá pastoreando. O líder não tem ciúmes, o líder ele quer o melhor para o trabalho. O líder ele está preparando pessoas melhores do que ele para aquela função a qual ele está servindo no momento. Este é o papel do líder. Parte do trabalho do líder é descobrir talentos. Este líder, se ele não descobre talentos, este talvez
seja a crítica que muitos fazem a Josué, porque Josué, infelizmente, não deixou sucessor, e por conta disso, então, nós vamos encontrar um período em que o povo fica a bel prazer e Deus começa a suscitar, levantar juízes para julgar o povo de período em período, de tempo em tempo, mas contrário de Moisés, que olhou para Josué, identificou Josué, trouxe Josué para perto, contrário de Elias, que viu Eliseu, andou, permitiu que Eliseu andasse ao seu lado, orientou Eliseu, conduziu Eliseu. Josué, infelizmente, não deixa um sucessor para o seu tempo. Então, talvez seja essa a crítica a respeito do descobrir talento, de fazer talento na liderança de Josué. Mas todos os homens da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar falhas neles. Todos os homens. No que tange a liderança, esta é uma que eu particularmente aponto para Josué. Deixa seu comentário aí a respeito do que você acha dessa liderança de Josué. Teve eficiência e eficácia no trabalho dele? O trabalho dele era conquistar a terra. Fez isso com primor? Fez. Conquistou a terra? Muito. Infelizmente, por conta de alguns dos povos, dos teus liderados, que não quiseram dar ouvido a Josué nem a Deus, alguns povos não foram extirpados e ficaram no meio deles, serviu inclusive de problema para eles, de espinho para eles no futuro. Mas conquistou a terra da qual estava proposta para ele conquistar. No entanto, ele não deixou sucessor. Então, um líder precisa descobrir novos talentos. Veja, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele ensinava como ninguém. Jesus Cristo fazia milagres como ninguém. Quando você começa a ler o livro de Mateus, a Bíblia vai falando, e ele fez ali muitos milagres, operou muitas maravilhas. Quando você lê o final do livro do Evangelho de João, João fala, ele operou tantos milagres, foram tantas obras que as páginas dos livros não dariam conta. Jesus fez muito. Mas, no entanto, Jesus Cristo chama pescador e fala, agora vocês serão pescadores de homens. Jesus chama publicanos rejeitados e fala, venham, sigam-me. E agora Jesus Cristo treina, olha, Jesus Cristo chamou até um beligerante, um zelote que estava o tempo todo pronto para lutar contra o governo. Eles não, era um grupo que estava sempre pronto para ter choque com a liderança, com o governo, eles não se davam, né? Depois, na história, vai dizer que os zelotes têm um papel importante no momento que eles se levantam, mas até influencia na questão do helenismo, mas vamos seguir aqui. Jesus Cristo chamou um zelote, um destes, briguentos, para dentro do seu grupo. Jesus Cristo chama homens completamente de qualidades diferentes, características diferentes, personalidades diferentes. Veja, João, Pedro, tem temperamentos distintos, mas não fica achando que João era esse amorzinho, paz e amor, não. João, em certo momento, falou para Jesus, se quiser, a gente manda descer fogo do céu para queimar todos eles. Jesus Cristo, não é por aí não. Então, mas Jesus chamou homens de personalidades completamente distintas, identificou neles as suas qualidades, independente das suas características e personalidades. Jesus, ao observar cada um como bom líder que ela, identificou os seus talentos e Pedrão vai para este caminho, João, Tiago para esse,
e assim Judas por aqui, e vamos seguir cada um com a sua função. Agora, Jesus Cristo, dentro dessa liderança, Jesus Cristo dá autoridade para eles, ele sai fazendo milagres, opera, e Jesus Cristo vai falar para eles assim: olha só como Jesus Cristo não é ciumento. Olha como a liderança de Cristo ela é preparativa para que estes discípulos sejam, vamos dizer assim, façam coisas maiores. Olha, se crerem, vocês farão obras maiores do que estas. Ou seja, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Jesus Cristo não está preocupado se os liderados dele, vão chegar a lugares mais longe. É só você observar. Jesus Cristo teve 12 discípulos, nominalmente falando, dos quais ele escolheu mais discípulos. Certa vez ele despediu 70 discípulos, então teve mais discípulos, mas nominalmente aqui que ele escolheu para estar contigo 12 discípulos. Agora olha para Paulo. Paulo viajou tantos países, 3 viagens missionárias, em todas as cidades que ele passava, ele ia pregando, abrindo igreja, fazendo discípulos, nomeando pastores, nomeando diáconos, diaconisas e colocando em todos os lugares, ia fazendo trabalho. Veja, Jesus Cristo, ele influenciou para que esses influenciassem mais ainda. Ele não está preocupado em manter aqui todo mundo, não. Ele quer que o trabalho dele prospere, que o trabalho que ele veio fazer cresça. Então, líderes cristãos, não tenham medo de treinar pessoas melhores do que você. Não tenham medo, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor vai completar 15 anos. Já pastoreei pessoas muito melhores do que eu. E pastoreio ainda pessoas que pregam melhor do que eu, pessoas que ensinam melhor do que eu. E isso é maravilhoso. Essas pessoas precisam alçar voo e fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. O líder não pode pegar um talento e enterrar o talento. Ele tem que descobrir o talento, lapidar o talento, abençoar o talento. Lembra de José, mesmo quando seus irmãos tinham feito coisas horríveis para ele, ele era líder. Quando os irmãos chegam, ele abençoa os seus irmãos, dá comida para seus irmãos, dá terra, lugar para os seus irmãos morarem. Perdão, essa tossezinha incomodando aqui. Mas ele abençoou os seus irmãos. Lembre-se de Neemias, num contexto de calamidade, de perseguição, ele anima o povo. Olha só, Neemias é um líder fantástico, fantástico. A perseguição enorme, um contexto de pobreza, de escassez, de dificuldade, ele influencia de tal modo que o povo está com uma arma na mão e trabalhando com a outra. Isso é liderança, influenciar de maneira assim, uau. Estude um pouquinho o livro de Neemias, você vai ver que tipo de liderança é essa, que influência. As pessoas tentavam minar e ele não se abatia, ele tinha bom ânimo, sempre de ânimo pronto. Neemias nos ensina muito. E vale a pena você trazer isso para a sua aula, porque vai agregar muito aí na sua aula. Agora, o que não é liderança? O que não é liderança? Puxa vida, primeiro exemplo de não liderança, Acabe. Meu Deus do céu, aquilo não é líder. Acabe,
é o péssimo exemplo de liderança que você pode ter. Quando você olha para o livro dos Reis, quando você olha para o livro dos Reis, capítulo 21, você vai enxergar aquele líder que não tinha influência nenhuma, aquele líder mimado que pediu a ira de Nabote, a terra de Nabote. Nabote não quis, o homem ficou fazendo birra, não queria comer, e a mulher dele, de forma autoritária, criou um conluio, armou ali uma mentira para que Nabote morresse. E agora eu vou até consultar aqui, porque me deu um. Será que eu estou falando o nome certo? Isso mesmo. A plantação de uva de Nabote me deu aqui um estralo. Eu estou confundindo o nome de Nabote, mas então mata Nabote e aí dá a ira ali para aquela plantação de uvas, para o Acabe agora fica feliz, ó, conseguiu o quê? Agora Deus faz um julgamento, promete um julgamento para Acabe. Acabe é o pior, um dos piores exemplos de liderança. Então, liderar também não é ser arrogante. É ser arrogante o camarada pedante que acha-se melhor que o outro pela posição que se encontra. É impressionante. Quando nós olhamos para Cristo, você não identifica esse tipo de atitude. Pelo contrário, Jesus Cristo se encontra, é visto pelos fariseus, Jesus Cristo sentado à mesa com pecadores, com publicanos. No dia em que ele chama Levi ou Mateus, ele vai para a janta, para a festa na casa de Mateus ali, e Mateus leva seus amigos, ali tem um monte de pecador, um monte de publicano, e ele dá aquela resposta maravilhosa que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E Jesus Cristo, ele se coloca, senta à mesa com todas as pessoas. Ele não é como o fariseu que se colocava numa posição superior, como aquele fariseu que na sua oração ao lado do publicano, quando Jesus Cristo conta, né? Que ele falava, ó Senhor, eu não sou como este publicano, eu dou meu dízimo. Que arrogância, que petulância, colocar-se numa condição superior ao outro. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, do 1 ao 9, que é necessário, leia ali na sua, antes de ministrar a sua aula, que o líder, que o pastor, a liderança precisa agir com humildade e vigilância. Se não houver humildade, e humildade, eu gosto muito dessa definição. Humildade é você usar toda a sua habilidade, tudo que você tem, da melhor maneira possível. No entanto, esse seu melhor não pode ser altivo. Ele tem que ser da melhor maneira possível, com as melhores ferramentas possíveis, mas fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Sempre teremos pessoas fazendo coisas semelhantes. Para que comparar? A minha é melhor que o outro, o meu é melhor que o outro. Isso não existe. Você dá o seu melhor e faz sem precisar se elevar. O nome do Senhor sendo glorificado, ele, se quiser,
exalta você também. E se ele quiser que você continue aí no anonimato, que ele quiser que você continue exercendo sua liderança aí onde você está, ou se ele quiser te expandir, é ele, isso aí, com naturalidade as coisas vai acontecendo, não preciso me pôr em nenhum lugar, porque toda vez que eu ajo com arrogância, com prepotência, com pedância, eu estou expelindo pessoas de perto de mim, estou ferindo princípios cristãos, estou sendo eu mesmo me colocando passos atrás da bênção, passos atrás da bênção de Cristo Jesus, da aprovação de Cristo Jesus na minha vida. O líder não é aquele que só dá ordem também. Poxa vida, o líder ele faz. Como exemplo, do jeito que eu fiz, vocês fazem. Agora sim, Jesus Cristo dá a ordem. Vocês me chamam de líder? Então acertaram. Mas vocês têm que fazer o mesmo que eu fiz. Vocês precisam executar a mesma coisa que eu fiz. Ou seja, lavar os pés uns dos outros e servir um ao outro. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Estar disposto a servir. Isso é liderança cristã. Liderar não é transferir responsabilidades. O líder, ele tem a responsabilidade dele, ele sabe qual é o papel dele. Eu acho impressionante, eu quero voltar aqui um pouquinho na humildade. Moisés era um líder fantástico. Veja, Deus falou cara a cara, pessoalmente com Moisés. Deu poder para ele operar maravilhas e milagres. E ele estava conduzindo um povo numeroso. No entanto, chega um terceiro, ou seja, o sogro, e não tinha nada com o negócio, viu ele trabalhando e deu conselhos a ele. Olha, não é bom o que você está fazendo. Você vai matar tanto a ti mesmo quanto a esse povo. E fica o dia inteiro aí atendendo essa fila gigantesca. Olha a humildade de Moisés. Ouviu os conselhos do sogro e estabeleceu liderados conforme o sogro o aconselhou. Isso é humildade. Reconhecer que existem maneiras de melhorar através dos conselhos de outrem. Nem sempre o líder está certo naquilo que ele está fazendo. Ele pode até estar certo, mas alguém pode ter um pensamento que vai cooperar, agregar para o bom andamento do trabalho que ele está fazendo. Então não tenha receio e nem medo de receber conselhos, orientação no seu trabalho. Ninguém vai tirar o seu lugar, ninguém vai passar a rasteira em você, porque aquilo que Deus te deu é seu. Então, liderar também não é ficar dando ordens, é fazer. Veja, enquanto o povo está lutando, Moisés, lá no fronte, Moisés está no monte, orando com as mãos estendidas para Deus dar a vitória. Ele exercendo o trabalho dele, na liderança espiritual dele Senhor, dá vitória para o povo, conduz aqueles que estão lá na batalha, enquanto ele está com as mãos erguidas. E olha só, o papel do bom líder, os seus liderados diretos aqui estão ali sustentando as mãos dele, porque tinha as mãos pesadas, para não abaixar, porque se o líder abaixa a mão, se o líder perde ali, se cansa, cai, todos os liderados perecem. Olha a importância de um bom líder, da sua equipe direta que o serve e todo o corpo. Então, líder, vá junto, não simplesmente dê ordem, vá para o campo de batalha junto, orientando, fazendo. Quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, Jesus foi lá e expulsou e depois ensinou para eles
a receita. Esses demônios só saem com jejum e oração. É dessa forma, jejum e ora, que vocês também vão expulsar esse tipo de demônio. Então, o líder não transfere responsabilidade, o líder assume as responsabilidades. Então, que eu e você possamos aprender a motivar, influenciar pessoas para um alvo comum de forma positiva e que no reino de Deus requer humildade, no reino de Deus requer muito serviço e a liderança por exemplo. Eu vou repetir o que John Maxwell falou, que a liderança não tem nada a ver com títulos e certificados de academia. Liderança está completamente ligada a influenciar pessoas. Que você possa ser um grande influenciador de pessoas para o bem. E que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, inscreva-se aqui e será uma grande bênção para a sua vida. Deus te abençoe grandemente.